em Daniel. Deus nesta noite tem uma palavra para os nossos corações. Você que está em casa, Deus nesta noite tem uma palavra para o seu coração. E eu fortifico aqui o que o nosso evangelista Jonatas disse aqui na terça-feira. A sua causa, o seu problema, nós estamos orando por você. Você que tem enviado as suas mensagens, os e-mails para a Igreja DEF, fique descansado que nós estamos orando por vocês. Nós estamos apresentando todas as causas perante o Senhor em nossas orações. Daniel capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: toda a igreja achou? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Agora versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava a Deus, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vou voltar a ler o versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós conhecemos a história de Daniel. Muitos pregadores aqui da Igreja DEF já subiram aqui, já pregaram sobre Daniel. Nós já ouvimos falar em outros pregadores pregar mensagens de Daniel. Daniel, um jovem que aos seus 16 anos, 15 anos, foi trazido de Judá para servir no templo, para servir no reino de Nabucodonosor. Daniel, um jovem que era separado entre os jovens de Judá. Daniel, que era um jovem que sobressaía entre os outros jovens, porque Daniel era um homem, era um jovem que tinha um espírito. A Bíblia vai nos dizer no livro de Daniel que Daniel tinha o Espírito de Deus nele, e o Espírito de Deus fazia com que Daniel se sobressaia em tudo que Daniel fosse fazer. Daniel, ele era visto com olhos diferentes, e Daniel agora é mandado vir de Judá juntamente com seus colegas, com seus amigos, para servir o rei Nabucodonosor. E quando Daniel chega ali no palácio do rei, o rei manda servir manjares para aqueles jovens. Existem vários jovens que foram trazidos, e agora o rei manda servir manjares, e logo aí nós vamos ver a diferença do homem e da mulher de Deus. Deus nesta noite quer falar claro aos nossos corações. Deus nesta noite vai mostrar a nós que nós não devemos, muitas vezes são nos oferecidos manjares e bandejas, mas o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não se contamina. Esteja onde ele estiver, ele pode estar lá na favela, e eles podem estar lá no palácio da rainha em Inglaterra, que ele não vai se contaminar, porque ele tem o Espírito de Deus. E agora o mordomo leva a Daniel os manjares do rei, e Daniel agora se depara e diz ao mordomo: não, eu não quero. Os meus amigos também não querem desses manjares. Pode trazer para nós vegetais, frutas, verduras. E assim nós conhecemos a história. Daniel não se contamina com seus manjares, com os manjares do rei. E o mordomo vai ficar se perguntando, e ele fica meio conturbado com aquilo, que ele não quer que os jovens se apareçam perante o rei, magros, cabeludos e assim, com a aparência deformada. Por isso que o rei mandava servir os manjares. Mas o que mais interessa que nós aprendemos aqui, é que quando no dia de apresentar perante o rei, os rostos que mais brilhavam, os rostos que mais sobressaía, o brilho que mais brilhava naquela sala, era o brilho daqueles 4 homens, daqueles 4 jovens, incluindo Daniel. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. Não interessava o alimento que eles estivessem comendo, mas eles estavam dando honra ao Deus que eles servem, o Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos andar mais à frente, vamos para o capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos ver que Daniel agora ele é convidado
pelo rei Belsazar. No capítulo 5 ele é convidado pelo rei Belsazar para decifrar um enigma que foi ali manifestado. O rei Belsazar estava com seus companheiros, com os homens de grande classe daquela altura, estavam ali se alegrando, tomando vinho. E agora vai aparecer o quê? Que o rei Belsazar, após ter tomado vinho, ele manda trazer os utensílios do templo que o seu avô, o Nabucodonosor, tinha trago do templo de Jerusalém. E agora o que é que o rei Belsazar vai fazer? Ele vai usar os utensílios, contaminar com o vinho que ele estava bebendo. E agora o que é que vai acontecer? Deus não vai se agradar disso. E o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai descer com sua mão, uma mão poderosa vai descer e vai escrever na parede, vai escrever em uma parede. E agora quando aqui todo mundo estava se alegrando no auge da festa, veio o temor do Senhor e acabou com tudo. Veio o temor do Senhor e acabou com tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Eu aprendi uma coisa quando eu li essa passagem, quando eu li esse texto: ninguém toca no ungido de Deus. Pode ser uma vasilha, pode ser aquela câmara, mas se ela foi consagrada ao Senhor, ninguém toca. Na passagem que nós lemos aqui, vai nos dizer que os utensílios do templo de Salomão foi contaminado pelo vinho de Belsazar, e Deus não se agradou. Deus não se agradou, e eu trouxe isso para a minha vida no dia de hoje. Se nós somos pessoas que somos templos de Deus, ninguém pode tocar no ungido de Deus, ninguém pode tocar, ninguém pode acusar aquilo que Deus escolheu e separou para a sua obra. Nós somos instrumentos da obra de Deus, nós somos instrumentos que foram levantados e separados para a obra de Deus. E quando assim ninguém pode questionar, ninguém pode tocar naquilo que Deus separou para a sua obra. E agora vamos andar mais para frente. O que vai acontecer no capítulo 5 é que Daniel vai ser convidado perante o rei para decifrar aqueles enigmas. E nós vamos ver que Daniel, nesse tempo todo, ele nunca se contaminou com rei nenhum. Não houve rei, não houve poderio, não houve política que fez Daniel se contaminar. E agora, perante o rei Belsazar, ele vai vir, porque o rei Belsazar mandou que chamasse todos os caldeus, todos os adivinhadores, que viessem ao palácio, para tentar decifrar aquele enigma, aquela frase que estava escrita ali. Só que ninguém conseguiu decifrar, o que ali estava escrito. Só que Daniel, quando chegou perante o rei Belsazar, sem demora, sem dificuldade nenhuma, ele decifrou tudo o que estava escrito naquela parede. O que eu entendo nesta passagem, que Deus tem segredos que vai revelar somente para os teus filhos. Deus tem segredos que vai revelar somente para aqueles que tiram tempo com Ele. Nós temos sido ensinados pelo nosso pastor presidente, o anjo desta igreja, a tirar tempo com Deus. E uma coisa que nós aprendemos com Daniel, é que Daniel tirava tempo com Deus. E quem tira tempo com Deus, Deus revela os seus mistérios. Quem tira tempo com Deus, Deus revela o oculto. O oculto que ninguém está vendo, Deus revela. Daniel agora, perante os caldeus, estava naquela sala, os adivinhadores estavam naquela sala, os convidados do rei estavam naquela sala, e ninguém conseguiu adivinhar, ninguém conseguiu descobrir o que ali estava. Mas Daniel, através do poder, da revelação e da intimidade que ele tinha com Deus, Deus revelou a Daniel o que ia acontecer. E o que aconteceu naquela noite, naquele dia, naquela noite, que o rei queria tanto saber, foi que aquele dia era o dia da sua morte, porque ele contaminou os utensílios da casa do Senhor com vinho impuro. E nós vamos ler, e vai dizer que o rei Belsazar naquela mesma noite morreu, porque ele contaminou os utensílios da casa de Deus. E agora nós vamos chegar no capítulo 6, e vamos ver que Daniel agora já vai passar. Daniel, no início do livro de Daniel, ele foi trazido de Judá com seus 16, 17 anos. Daniel agora no capítulo 6, está com 70, 80 anos, o que diz na minha Bíblia de estudo, ele vai estar com 70, 80 anos, mas uma coisa Daniel tem,
como se tivesse os mesmos 17 anos, e isso fica para nós, isso fica para nós pegarmos como exemplo para a nossa vida. O vigor de Daniel, a fé de Daniel era a mesma. A fé de Daniel, aliás, ela era mais amadurecida. E Daniel agora, ele vai ser escolhido pelo rei Dário, e vai ser escolhido um dos 3 príncipes que irá governar os governadores, que foi escolhido para governar a Babilônia. Porque o rei Dário, quando ele tomou posse do reinado da Babilônia naquela altura, ele temia que o reinado dele pudesse a qualquer hora ser tomado. Ele, muito inteligente, o que ele fez? Ele escolheu governadores, ele escolheu 3 príncipes, e um desses 3 príncipes era Daniel. Daniel foi colocado para governar, para reinar e gerir aqueles outros governadores. E agora nós vemos que vai acontecer algo que Daniel não está à espera. Porque é assim muitas vezes na vida do crente. Muitas vezes acontece algo que nós não estamos à espera. Muitas vezes acontece coisas em nossas vidas, na vida daqueles que têm buscado ao Senhor, que têm se colocado com integridade, com retidão perante ao Senhor, que não estão à espera. Mas não é para vergonha, não é para decepção, é para edificação da pessoa, é para edificação daquele homem de Deus. E agora nós vamos ver que Daniel, ele foi escolhido, um dos 3 príncipes, e irá governar os governadores. Só que agora vai acontecer algo que nós temos visto nos dias de hoje. Nós temos visto que no mundo evangélico, no meio evangélico, há vários, principalmente no Brasil, há vários pastores, homens de Deus que têm se envolvido na política. E Daniel vai nos ensinar algo aqui. Daniel vai nos responder uma pergunta que tem intrigado muita gente. Daniel vai nos responder algo muito forte nessa passagem, porque Daniel, ele foi escolhido politicamente como um príncipe, e um príncipe fazia o papel de um presidente naquela altura. Havia o rei, havia o príncipe, que era o presidente, e havia os governadores. E agora Daniel vai nos ensinar algo para os dias de hoje. Hoje nós temos visto homens de Deus se envolvendo na política, e vem a pergunta: será que é certo? Será que é lícito? Porque na política a gente sabe que há falcatruas, há mentiras, há enganos, há subornos na política, e nós temos visto, nós temos presenciado isso na política do século 21. E Daniel vai nos dizer, Daniel vai nos responder algo poderoso. Daniel vai nos mostrar que o homem de Deus, ele pode estar sim envolvido na política, que não precisa ele se contaminar. Daniel vai nos mostrar sim que pode sim um homem de Deus se envolver na política, porque Daniel foi escolhido um príncipe, um presidente, e não deixou se misturar. E agora nós vemos que eles vão fazer o que? Eles vão procurar o rei Dário e vão dizer: rei Dário, durante esses 30 dias nós queremos fazer um pedido ao Senhor. Durante esses 30 dias, não há homem na face da terra que vai clamar ao seu Deus. E durante esses 30 dias, todos irão buscar somente a presença do rei Dário. Aquele que alterar, aquele que deturpar, aquele que quebrar essa corrente, aquele que quebrar isso, será jogado na cova dos leões. E aqui nós vamos ver que Daniel vai quebrar paradigma. E aqui nós vamos ver que o crente, ele foi escolhido por Deus justamente para isso, para quebrar paradigmas. Daniel, ele agora, houve uma reunião entre os príncipes, e só que Daniel não sabia de nada. Houve uma reunião entre os governadores, e Daniel não sabia de nada. Daniel agora fica sabendo que há um decreto do rei Dário, que não pode ser quebrado por causa da lei dos medos e dos persas, porque se o rei Dário quebrasse essa petição, ele era deposto do seu palácio, ele era retirado, porque ele quebrou uma lei e não poderia. E agora o rei Dário, ele vai ser obrigado a assinar um decreto que vai jogar Daniel na cova dos leões. Porque assim, Satanás tem trabalhado todos os dias, tramando contra as nossas vidas. Satanás tem todos os dias tentado colocar pessoas contra nós. Satanás muitas vezes usa a pessoa no trabalho, na rua, ou usa um vizinho para tentar contra nossas vidas, ou tentar algo contra nós. Mas nós sabemos que o homem de Deus que se permanece firme na presença do Senhor, Deus, ele intervém por ele. Deus, ele não precisa que nós mesmos, com a força do nosso braço, vamos lá e brigamos e recorremos àquela causa. Não, Deus quer que nós façamos como Daniel fez.
E Daniel agora vai nos dizer no capítulo 8: agora pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura. Daniel agora fica sabendo que a escritura que os príncipes e que os governadores tanto queriam foi assinada, porque eles tentavam contra a vida de Daniel. Por que que eles tentavam contra a vida de Daniel? Porque Daniel era um homem reto, era um homem libado, era um homem que não se misturava com manjares, era um homem que não se assentava na mesa dos escarnecedores, era um homem que não bebia vinho, era um homem que não se misturava com as porcarias, com as sujidades que tinha na política daquele tempo. E agora eles estão contra Daniel, porque eles veem em Daniel algo diferente. E é assim, o crente, o homem de Deus, aquele que tem a presença de Deus, ele incomoda quando ele chega. Aonde ele chega, ele incomoda. Aonde ele chega, muitas vezes já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, você chegar em um trabalho e a pessoa fechar a cara para você. Aconteceu de muitas vezes você chegar em algum lugar e alguém fechar a cara, virar a cara para você, te menosprezar. Por quê? Porque não é porque você é pequeno, é porque a presença que está em você incomoda. E quando a gente chega no lugar aonde Deus tem nos levado, e aonde há porcarias, aonde há sujidades, e a presença de Deus chega, há muitos que ficam incomodados. Mas nesta noite o que Deus quer nos ensinar é que é para incomodar mesmo, é para nós chegar mesmo nesses lugares que está sujo, é para nós ir mesmo, porque Deus quer nos usar nesses lugares. Quando nós chegamos em algum lugar, já me aconteceu de chegar em algum lugar e pessoas virarem a cara. Eu creio que já aconteceu com muitos aqui, de você chegar em um lugar, ou chegar em um certo lugar e alguém virar a cara para você, alguém te menosprezar. Meu irmão, eu venho nesta noite dizer para você, não é porque você é pequeno. Talvez na sua mente deve passar assim: ah, mas eu não tenho formação nenhuma, mas eu não tenho conhecimento nenhum, é por isso que eles estão me menosprezando. Não é não, o que está em você é muito maior do que o que está neles. O que está em você é muito maior do que o que está neles. É por isso que você incomoda. É por isso que você incomoda. Incomoda por quê? Por causa da presença. E Daniel agora, ele fica sabendo. Pronto, foi formalizado esse decreto. Os governadores agora vão ao palácio e vão apresentar o rei. Chega perante o rei: rei, aqui está o decreto que nós fizemos. Durante os 30 dias só vamos buscar a presença do rei Dário. E o rei Dário agora vai ser obrigado a assinar. O rei Dário agora assina o decreto. Mas vai acontecer algo, porque é assim, quando há uma perseguição com o povo de Deus, não fica simplesmente só uma perseguição simples. Eles agora vão sair do palácio e vão atrás de Daniel. E agora o versículo 10 vai nos dizer que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Daniel agora, quando soube, ele não se desesperou. E é aqui que eu quero parar para nós fazermos uma reflexão nessa noite. Por que que quando nós recebemos uma notícia triste, por que que quando nós recebemos uma ligação, algo que nos deixa sem os pés no chão, algo que nos deixa desamparado, digamos assim, por alguns momentos, o ser humano, ele tende a se desesperar, ele tende a se precipitar, ele tende a querer resolver com a força do seu próprio braço. Daniel nesta noite vem nos ensinar algo poderoso. Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, dentro dele eu imagino que ele deve ter se perguntado assim: mas Deus, eu não posso te cultuar em paz, eu não posso te buscar em paz, agora foi feito esse decreto e eu não posso, Senhor. Como é isso, meu Deus? Só que Daniel vai fazer algo mais uma vez. Daniel vai quebrar o paradigma, e ele não vai respeitar a lei dos medos e dos persas, ele não vai respeitar aquele decreto que foi feito supostamente pelos seus amigos. Ele não vai respeitar. E Daniel agora, ele vai usar uma frase que está na Bíblia. Daniel agora, ele vai entrar para o seu quarto. Ele não vai agora desafiar eles, ele não vai orar em voz alta, ele vai abrir a janela que dá em vista para Jerusalém. Daniel está na Babilônia, mas a janela do terceiro andar da casa dele, é o que diz ali na Bíblia, vai dar uma visão para ele de Jerusalém. E Daniel costumava orar com as janelas abertas, porque Daniel, quando ele orava com as janelas abertas, ele orava por Jerusalém. E agora Daniel vai entrar na sua casa, vai entrar no seu quarto, e ele vai dizer algo que está na Bíblia. Ele não vai dizer, mas ele vai fazer. Ele vai orar com gemidos inexprimíveis agora, porque assim, tem muitos dias que a gente ajoelha e não sai nada.
Porque é assim, tem muitos dias que a gente dobra o nosso joelho na nossa cadeira de oração e a gente quer falar e não sai nada. Não sai nada, mas Ele está bem pertinho de você, só te ouvindo. Aquilo que vai evacuando de dentro de você, aquilo que vai saindo de dentro de você. Muitas vezes nós nos colocamos e não sai nada, só sai aqui, ó, só escorre aqui, ó. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, está do nosso lado, recebendo tudo, anotando tudo. Irmão, é assim, eu passo por isso, o crente passa por isso, todos nós vamos passar por isso. Daniel passou por isso. Quem somos nós para não passar por isso? Quem é o homem que não vai dizer, vai bater no peito? Não, eu não passo por isso. Eu tenho sempre palavras para dizer a Deus. Não tem. Há dias que é difícil, meu irmão. Há dias que a gente não chega em casa levado pelo Espírito Santo. Há dias que nós, como o nosso coração pecador, a gente fala assim: Deus, hoje nem de casa eu deveria ter saído. Ah, Deus, nem do meu quarto eu deveria ter saído hoje, nem da minha cama eu deveria ter levantado hoje. Eu sou sincero, meu irmão. Há dias que há dias que é assim. Há dias que é difícil. Há dias que nós recebemos notícias que é difícil para nós. Mas Daniel vai nos ensinar algo. Deus vai nos ensinar algo através da vida de Daniel. E Daniel agora vai entrar no seu quarto e vai começar a orar a Deus. Daniel agora vai entrar em seu quarto. E agora eles vão combinar entre eles. Muitos vão para suas casas. E alguns governadores vão atrás de Daniel. Está na Bíblia, se você continuar lendo você vai ver. Eles agora vão atrás de Daniel e vão ver. E vão topar Daniel orando. Porque Daniel, uma coisa que ele fazia sempre, e ele nunca deixou de fazer, era orar com as janelas abertas. Ele orava por Jerusalém. E eu quero te ensinar algo nesta noite. Quando você estiver passando, na maior luta que você estiver passando, se alguém precisar da sua oração, deixa a sua oração e ora por aquela pessoa, porque a sua dor, Deus vai cuidar por você. Não se preocupa não, não se preocupa não, porque muitas vezes nós ficamos só buscando: Deus me ajuda, Deus me cura, Deus me faz isso, Deus aquilo. E muitas vezes tem pessoas que estão piores do que nós. Existem pessoas que estão piores do que nós, necessitadas das nossas orações, precisando das nossas orações. Quem é essas pessoas, presbítero Ícaro? Aquela que nós temos clamado, os milhões e milhões de almas, aquelas que estão lá fora no lamaçal do pecado e não têm forças para se levantar. De nós tem cuidado o Senhor, de nós tem cuidado o Espírito Santo de Deus. O Senhor tem acampado os seus anjos ao nosso redor e tem nos guardado. Não é porque nós estamos atravessando uma dor, uma enfermidade, que nós vamos deixar de clamar pelos nossos irmãos, pelos milhões e milhões de almas. E agora eles vão encontrar Daniel orando. E assim que eles encontram Daniel orando, eles não falam nada. De longe eles avistam Daniel orando e vão voltar para o palácio e vão dizer: Rei, ó rei Dário, não foi certo que o Senhor assinou um decreto que aquele que cultuasse ou que buscasse outros deuses, esse seria lançado na cova dos leões? O rei Dário vai responder: sim, é certo. Essa lei não pode ser revogada, porque é a lei dos medos e dos persas. E agora Daniel vai ser trazido perante a presença do rei. Daniel agora vai ser trazido perante a presença do rei. E Daniel agora vai ser acusado de ter quebrado um protocolo. Daniel agora vai ser acusado de ter quebrado um paradigma. Só que há uma coisa: o rei Dário, lendo alguns estudos na Bíblia nas Bíblias que eu tenho em casa, o rei Dário, ele supostamente, eu não quero dar essa informação a 100%, mas pelo aquilo que eu li na Bíblia que eu tenho em casa, uma Bíblia do expositor que eu comprei, o rei Dário, ele foi casado com a rainha Esther. E o que vai nos ensinar? Que o rei Dário, ele tem o temor do Senhor dentro do seu coração. Ele tem o temor do Senhor dentro do seu coração. E ele conhece Daniel. Ele conhece Daniel desde o princípio, lá do reinado de Nabucodonosor, do reinado de Belsazar e até agora. E ele não vai brincar com Daniel. Ele assinou o decreto porque tinha que cumprir aquele mandato. Ele vai agora ficar incomodado. E vocês já devem ter lido, de certeza, que Daniel agora, para nós concluirmos com mais precisão, Daniel agora vai ser jogado na cova dos leões. Ele vai ser acusado de ter quebrado o protocolo.
e agora ele vai ser levado e jogado na cova dos leões. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer que o rei Dário, ele vai voltar para o seu palácio e vai passar a noite. Ele volta para o seu palácio e começa a ficar perturbado. Ele tenta dormir. Foi dito naquela noite que não trouxesse os instrumentos, porque o rei Dário todas as noites ele gostava de ouvir músicas, e as músicas eram tocadas por ministros, por músicos ali ao vivo para ele. E ele nessa noite cancela tudo. Ele nessa noite cancelou tudo. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não fez nada. Ele não ouviu ninguém, ele não recebeu ninguém. Ele foi para o seu quarto e ficou sozinho, e ficou perturbado, porque assim, Satanás muitas vezes pode até tentar contra as nossas vidas, muitas vezes ele até pode nos entristecer, muitas vezes nós até podemos ficar tristes dentro de um quarto, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ter sempre anjos e o Espírito Santo de Deus para nos confortar. Muitas vezes há dores que ninguém pode nos dar palavras e retirar aquela dor de nós, mas o Espírito Santo de Deus vem, visita e leva aquela dor embora. Daniel agora é jogado na cova dos leões, é tapado, a pedra é selada com os príncipes, com os governadores e com o anel do rei. A pedra, ninguém pode retirar a pedra agora. E agora o rei está no palácio perturbado, e a Bíblia vai nos dizer que ao arraiar do dia, ao amanhecer, o rei correu para ver se Daniel tinha sido devorado. Nesta noite, meu irmão, eu quero ministrar algo no seu coração. Nesta noite eu quero que você, se preciso for, leia na sua Bíblia. O rei Dário vai chegar perante a cova dos leões e vai gritar: ó Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serves, terá te livrado da boca dos leões? Ah, meu Deus, houve acidentes que foi tramado para nós, houve enfermidades que foram tramadas para nós, houve coisas que foram setas que foram preparadas no inferno contra nós, houve diversas investidas de Satanás que foram preparadas contra nós, mas o Deus de Daniel, o Deus que nós servimos, aquele que morreu na cruz por nós, não permitiu. E o rei Dário agora agoniado no seu coração, na sua alma, vai perguntar a Daniel: ó Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serve, terá te livrado da boca dos leões? E Daniel lá de dentro, eu quando leio essa passagem, eu já reli várias vezes e fala muito comigo, porque, meus irmãos, vamos imaginar a gente dentro de um curral com uma vaca, vamos pôr assim, já é uma coisa que não nos morde, que não nos estraçalha, não nos, pode até quebrar um osso ou coisa assim, mas não tem o poder de nos matar. Meu irmão, agora imagina você ser jogado dentro de uma cova. A gente vê aqui nas televisões as touradas, os touros batem nas pessoas, as pessoas caem para o chão e sai correndo e levanta e vai-se embora. Imagina, meu irmão, eu quero trazer isso na sua mente nessa noite. Imagina você ser jogado dentro de uma cova de um leão, aonde não há só um leão, aonde há vários leões famintos, porque os leões eles ficavam vários dias sem comer para esse propósito. O objetivo de ter os leões era justamente para isso. As pessoas que cometessem delitos eram jogadas e eram devoradas pelos leões. Agora imagina uma pessoa, um ser humano ser jogado perante um animal que não tem raciocínio, que não tem nada, que não é um animal irracional, ele não conhece nada, ele não sabe nada. E aqueles leões naquela noite, eles não tocaram em Daniel. Eles não tocaram em Daniel. O que eu quero dizer para você nesta noite é que ninguém, Satanás, capeta, demônio, legião de demônio, pode preparar o que for. Ele não tem poder para tocar na sua vida. Ele não tem poder para tocar nos seus projetos. Deus, Ele tem assim. Deus disse ao diabo: pode tocar em tudo, mas não toca nele. Meus irmãos, nós não estamos vivendo no tempo de Jó, mas nos dias de hoje Deus diz na mesma palavra: ninguém pode tocar em nós, pode tocar nos nossos bens, pode nos tirar tudo, pode nos tirar trabalho, pode nos tirar carro, pode nos tirar casa, pode nos tirar tudo, mas na nossa vida ninguém toca, porque o único que escorreu o sangue, o único que derramou o seu sangue para nós, foi o único só, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Só Ele é que tem o direito de tocar em nós. Ninguém pode tocar. Um homem de Deus, ele não é
tocado por Satanás, não é. Quando alguma coisa acontecer na sua vida, que algum deserto que você se encontrar, pode ter certeza que é Deus querendo te promover a um lugar mais alto. Nosso pastor pregou aqui e disse que quando nós nos encontrarmos no deserto, que nós não peçamos Deus para nos tirar de lá, mas sim nos dê força para atravessar o deserto, porque o deserto é onde Deus trabalha conosco. E deserto, Satanás não leva ninguém a deserto, não. Você pode ver na Bíblia, a Bíblia vai nos dizer bem claro que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Não foi demônio que levou Jesus ao deserto. Satanás não leva ninguém ao deserto. Satanás não leva ninguém a um tempo de sequidão. Quem leva sim é Deus, mas para nos promover, para nos levantar, para nos capacitar, para fazer de nós pessoas mais maduras na fé. E agora Daniel, dentro da cova, o rei agonizado, Daniel vai responder: ó rei, viva, ó rei Dário. Sim, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Daniel 6, capítulo 6, versículo 22, vai nos dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, porque não foi achado em mim nenhum delito, não cometi nenhum pecado contra o meu Deus, e nem contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E o rei Dário agora, ele vai, eu não vou dizer que ele vai se irar, mas ele agora vai tomar a causa de Daniel. Agora aquilo que foi intentado contra Daniel vai se virar agora. O mal que foi intentado contra Daniel agora vai vir ao contrário. Agora aquelas pessoas que fizeram o mal a Daniel, que projetaram, que fizeram reuniões, que assinaram decretos, eles agora vão se ver. Mas Daniel, eu aprendo algo aqui. Daniel em momento algum virou para o rei e fez queixa dos seus amigos. Daniel em momento algum virou para o rei e denunciou coisas erradas que havia entre os governadores e os príncipes. Não, Daniel não fez isso, porque muitas das vezes nós queremos revidar com as nossas palavras situações. Muitas vezes nós queremos com o nosso próprio conhecimento, com as nossas próprias palavras, com a nossa própria força, revidar aquilo que nos fizeram a nós. Mas Daniel vai permanecer calado, e agora o rei vai ordenar que tire a pedra e que tire Daniel. Quando Daniel é retirado, que é colocado na presença do rei, que o rei olha para Daniel e não vê nenhum arranhão em Daniel, o rei agora vai ordenar os seus homens que tragam aqueles homens que fizeram mal a Daniel, os seus filhos, as suas mulheres, e sejam jogados na cova dos leões. Isso nos diz o quê? O mal que intentaram contra Daniel, acabou que voltando contra eles. As reuniões, aquilo que foi projetado, os decretos que foram feitos, agora voltou contra os próprios governadores. E a Bíblia vai nos dizer bem claro, que antes que mesmo que eles caíssem na cova, os leões esmigalharam os seus ossos. Os leões esmigalharam os ossos de todos aqueles que foram, e olha que não eram poucas pessoas. Na Bíblia vai nos dizer que era 127 homens, 127 governadores que o rei escolheu, com suas famílias, com seus filhos e com suas esposas, e foram jogados na cova dos leões. E antes mesmo que eles caíssem na cova dos leões, os leões já lhes esmigalharam os ossos. E agora o rei Dário agora vai fazer um decreto. O decreto é qual? O decreto é o que está no versículo 27, eu te convido a ler, ou então ouça só, que diz assim, no versículo 16: da minha parte, o rei Dário agora fez um decreto, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode ser destruir, o seu domínio é até o fim. Versículo 27, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, versículo 28, pois prosperou no reinado do rei Dário. Agora, aquilo que foi feito contra Daniel agora, Deus, primeiramente, tomou a causa de Daniel. Deus entrou a favor de Daniel e revidou a causa de Daniel. Nesta noite, o que eu quero te dizer, hoje nós podemos, pessoas que estão em casa, pode se encontrar em um momento difícil da sua vida, mas Deus vai entrar a favor de você nesta noite. Deus vai tomar esta causa e vai revidar. Deus vai tomar esta enfermidade e vai te curar. Deus vai
com você nesse deserto, Ele vai atravessar. Não se preocupe, não peça a Deus para tirar você do deserto, não peça a Deus para tirar essa prova que você tem passado, não peça a Deus para tirar você da onde você está, peça sim Deus para te ajudar. Deus, me ajude a passar este deserto, porque nós vamos ver no versículo 28, que agora Daniel, com 80 anos, prosperou. Isso quer dizer o quê? Daniel, ele prosperou no reinado do rei Dário. Isso foi alastrado por toda a Babilônia, Judá, Israel. Todo mundo agora ficou sabendo que Daniel, ele era o primórdio do reinado do rei Dário. Daniel agora, sabe o que mais? E o que mais importante que eu achei nessa passagem, na Bíblia que eu estudo, lá vai dizer que o rei Dário, ele se converteu a Deus. Ele se converteu a Deus, assim como Nabucodonosor. E Daniel, na Bíblia, nos estudos bíblicos, os pesquisadores dizem que Daniel foi o único que convenceu o reis de se converter ao Senhor Jesus. Foi o único que fez com que reis que tinham poderio, que tinham poder, que tinham majestade, que se achavam grande, que fez reconhecer que eles não eram nada perante o Deus de Daniel, perante o Deus de Israel. Nesta noite, nós podemos imaginar que muitas vezes nós vemos pessoas com condições financeiras mais altas do que nós, muitas vezes vemos pessoas com poderios, com conhecimentos, com gabarito mais do que nós, mas nós temos algo mais importante do que isso tudo. Nós temos um Deus que revida causas, nós temos um Deus que revida causas, nós temos um Deus que não se vende por nada, nós temos um Deus que não se deixa abater por nada, nós temos um Deus que aquilo que parece impossível para você, Ele se faz tornar possível e principalmente ainda te exalta, assim como exaltou a Daniel. Nesta noite a mensagem que eu quero passar para você é: não se preocupe com o momento que você tem vivido. Deus vai entrar a seu favor, Deus vai entrar na sua causa e vai te fazer prosperar. Pode ficar descansado, descansa no Senhor, faça como Daniel, não interessa a notícia que chegar, mantenha firme na presença do Senhor, faça como Daniel fez. Daniel entrou para a sua recâmara, entrou para o seu quarto e foi gemer, foi orar perante a Deus, e Deus revidou a causa de Daniel, Deus entrou a favor de Daniel, tanto que nenhum animal silvestre, nenhum animal irracional fez mal ao servo de Deus, quanto mais homens não têm poder nenhum contra as nossas vidas, mas Deus, Ele tem todo o poder, e esse poder, sabe o que mais? Ele nos deu esse poder, e nós só temos que fazer o quê? Botar esse poder em prática. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite. O Senhor nesta noite traz essa palavra aos nossos corações, a você que está em casa. Permaneça firme nessa dificuldade, porque é assim a vida do cristão. Meus irmãos, nós vamos ver que Daniel, ele era um homem reto, íntegro perante ao Senhor, e mesmo assim ele passou por provas, mesmo assim ele teve provações. Quando dirá nós que somos pessoas que Deus nos elegeu para manifestar a glória dEle, meus irmãos, vai ter tempos difíceis sim, mas também há de chegar o tempo da abundância, há de chegar o tempo da glória de Deus em nossas vidas. Há de chegar o tempo que Deus vai nos exaltar, há de chegar o tempo que Deus vai levantar aquele que está no oculto, há de chegar o tempo que Deus vai levantar aquele que não se acha um nada, há de chegar o tempo que Deus vai pegar aquela causa impossível para você e vai fazer tão clara, tão notória na sua frente, resolvida, que você vai se perguntar: mas Deus, como? Deus não precisa de explicar nada a homens, Deus não precisa de explicar nada a ninguém, Ele simplesmente chega e faz, e ponto final. Nesta noite eu quero orar com vocês, eu quero convidar vocês a fechar os vossos olhos e vamos orar a Deus. Daqui a pouco estaremos subindo ao monte e vamos mais uma vez buscar a presença do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, esta foi a passagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer à tua casa nesta noite. Meu Deus, muitas vezes nós pensamos, ó Pai, que não somos capazes de nada. Muitas vezes olhamos para as nossas condições, ó Deus, e vemos nós, ó Pai, tão indefesos, ó Senhor, tão sem forças, tão fraco, ó Deus. Ó Senhor, mas nesta noite o Senhor vem nos ensinar algo através do profeta Daniel. Nesta noite o Senhor vem nos ensinar, ó Pai,
que há que chegar os tempos difíceis, ó Deus, mas não é para nossa vergonha. Há de chegar os tempos difíceis, ó Senhor, mas não é, meu Deus, para que nós venhamos ser envergonhados. Meu Pai, o Senhor fez com Daniel, um homem que reinou, que prosperou, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor fez de Daniel, ó Deus, um homem, meu Deus, que não se envergonhou do Deus de Israel, não se envergonhou, ó meu Pai, de servir a um Deus tão grande e poderoso como o Senhor. Meu Deus, nesta noite eu quero rogar ao Senhor, ó meu Pai, eu peço agora ao Senhor pela causa do meu irmão, pela causa da minha irmã. Olha agora, meu Deus, para essa situação que a minha irmã tem vivido. Olha agora, meu Deus, para essa situação que o meu irmão tem passado. Ó Senhor, olha agora, contempla agora com teus olhos. Meu Deus, se for da tua vontade, meu Pai, que ainda esta semana, meu Deus, esta causa venha a ser resolvida, Senhor. Ó meu Deus, resolva esta causa. Ó meu Deus, se for da tua vontade, meu Deus, que esta semana ainda, meu Pai, o meu irmão venha testemunhar, ó Pai, que assim seja feito, ó Deus. Meu Pai, eu quero te pedir agora que o Senhor venha repreender todos os demônios que têm, meu Deus, perseguido pessoas, todos os demônios que têm trabalhado, Senhor, contra a vida de pessoas, lançando pensamentos de derrota, lançando pensamentos de inferioridade. Ó Senhor, leva cativo agora esses demônios. Ó Senhor, leva cativo agora esses projetos. Ó meu Deus, rasga agora todo projeto em andamento. Ó meu Deus, aniquila agora, meu Pai, todo o poder de Satanás. Ó Senhor, rasga agora, meu Deus, todo o decreto feito por Satanás. Ó Senhor, e entra com providência na vida do meu irmão, entra com providência na vida da minha irmã, meu Pai. Assim eu te peço, ó Deus, engrandeça o teu nome, pois tu és grande, ó Pai. Assim eu te agradeço.